Alguns grandes desastres, naturais ou não, poderiam ter sido previstos se o homem tivesse prestado atenção em alguns sinais. Enquanto em alguns casos era preciso perceber alterações no ambiente e no comportamento de animais, em outros era preciso ter uma boa visão de futuro e senso estratégico. No vídeo de hoje vocês vão conhecer alguns avisos que foram ignorados e acabaram sendo grandes desastres. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 10. A erupção do Monte Vesúvio. A erupção do Monte Vesúvio, que aconteceu no dia 24 de agosto do ano 79, matou muita gente e destruiu a cidade romana de Pompeia. Suas vítimas foram pegas de surpresa, mas isso poderia ter sido evitado, já que alguns sinais indicavam que algo aconteceria em breve. Até o dia da erupção fatal, a cidade sofreu tremores, que só aumentavam. Claro que na época eles ainda não sabiam da conexão entre terremotos e erupções vulcânicas. Mas outro fenômeno poderia ter salvado os mais supersticiosos. Alguns acreditavam que a aparição de gigantes rondando uma cidade era sinal de desgraça na certa. Muitos moradores da Pompeia relataram ter visto essa visão, mas mesmo assim não fugiram. Outros sinais de erupção próxima foram o aumento abrupto da temperatura do mar no Golfo de Nápoles e o desaparecimento da água dos riachos e poços perto da montanha. Além disso, os ratos da cidade foram vistos deixando o local em bando. 9. Tsunami de 2004 no Oceano Índico. Mais de 230 mil pessoas morreram, 500 mil ficaram feridas e mais de 1 milhão ficaram desabrigados. No dia 26 de dezembro de 2004, quando o terremoto de escala 9.2 causou um tsunami monstruoso. Esse é um dos desastres naturais mais mortais registrados da história humana. Novamente, mais pessoas poderiam ter se salvado se tivessem prestado atenção ao seu redor. Na verdade, um alerta bastante direto foi emitido pelo Sistema de Alerta de Tsunami do Oceano Pacífico. Governos e embaixadas de vários países da região receberam a mensagem de que poderia haver um tsunami causado pelo terremoto, mas a maioria ignorou o alerta ou simplesmente não tomou medidas que fizeram diferença. Na Indonésia, o nível do mar diminuiu vários metros depois do terremoto, sinal claro de que uma onda gigante estava se formando. Os turistas da região ficaram maravilhados com a cena e correram para brincar nas poças, formadas pela água do mar, cheias de peixes presos. Conforme muitas gravações revelam, alguns acharam o fenômeno esquisito, mas nem por isso saíram das águas. 8. Erupção do Monte Taravera. Em 10 de junho de 1886, o Monte Taravera entrou em erupção na Nova Zelândia. Cerca de 120 pessoas morreram e vilarejos nativos do povo Maori foram totalmente destruídos. Antes da erupção, os lagos ao redor do monte apresentaram alteração de volume, ora aumentando, ora diminuindo, enquanto fontes liberavam água quente. Esses são sinais de aumento de atividade vulcânica. Semelhante à superstição dos romanos sobre o gigante rondando a cidade, o povo Maori acreditava que ver o espírito Waka Vairua navegando no lago era um sinal de desastre iminente. E não foram apenas os nativos que viram essa canoa do espírito. Vários turistas europeus relataram essa visão. Quando o monte entrou em erupção, a população estava mais perdida que cego em tiroteio. Muitos acharam que estavam sob ataque da marinha russa. 7. Naufrágio do RMS Lusitânia. O navio britânico de passageiros RMS Lusitânia foi atacado no dia 7 de maio de 1915 por um submarino alemão.
durante a Primeira Guerra Mundial, deixando 1.195 mortos. O evento em si não surpreende, já que havia uma guerra e a marinha alemã até colocou anúncio no New York Times, avisando que os navios inimigos seriam atacados. O governo inglês avisou o capitão do Lusitânia que ele deveria ficar longe da costa inglesa, já que os submarinos estavam ativos no local. Outra orientação foi navegar em zigue-zague quando estivesse se aproximando do seu destino final. O capitão recebeu mais alertas quando entrou nessa área, mas além de ignorá-los, ele ainda diminuiu a velocidade. Isso fez com que o navio fosse o alvo perfeito de um torpedo. 6. Ataque ao Pearl Harbor. Antes do ataque, o Japão era conhecido por reunir informações sobre o exército americano e por realizar operações na costa oeste do país. 3 dias antes do ataque, o presidente Franklin foi alertado que o Japão estava planejando um ataque em solo americano. Muito antes disso, o general William Billy também avisou que o Japão iria atacar o Havaí, Alasca e as Filipinas, sem declarar guerra. Os Estados Unidos ignoraram esses avisos e tinham tanta confiança que eles nunca atacariam que até encarregaram um piloto inexperiente de vigiar os radares do Oceano Pacífico. Quando o piloto percebeu a presença de aviões japoneses na área, ele disse aos operadores para não se preocuparem com aquilo. Eles não se preocuparam e 2.459 pessoas morreram. Teorias da conspiração, porém, culpam o próprio governo americano por permitir os ataques para ter pretexto para entrar na guerra. 5. Invasão do Iraque no Kuwait. Nas primeiras horas da manhã do dia 2 de agosto de 1990, mais de 100 mil soldados iraquianos atravessaram a fronteira com o Kuwait. Apesar de estar com a relação com os países vizinhos azedada, já que há algum tempo o exército do Kuwait não contava com a invasão e não estava pronto para defender as suas fronteiras, o governo do Kuwait conseguiu escapar e em pouco tempo o Iraque declarou que o vizinho havia sido anexado a ele. A CIA e o exército americano alertaram o governo americano sobre a invasão que estava prestes a acontecer, mas o aviso foi ignorado. E Saddam Hussein até chegou a receber um empréstimo de mais de 1 bilhão, apenas 2 dias antes do ataque. Alguns dizem que essa letargia dos Estados Unidos em intervir motivou o Iraque a atacar, acreditando que contava com o apoio do país. Quando o ataque aconteceu, a Marinha Americana ainda levou 4 dias carregando informações geográficas do local em seus computadores dos navios. O contingente das Nações Unidas, liderado pelos Estados Unidos, expulsou o Iraque do Kuwait. Mais 25 mil soldados iraquianos, 100 mil civis iraquianos e 248 soldados da ONU morreram. 4. O genocídio em Ruanda. O massacre aconteceu entre 6 de abril e 4 de julho de 1994, organizado por Hutus. A ideia de genocídio estava se desenvolvendo desde pelo menos 1992, quando o embaixador belga em Ruanda alertou que os Hutus estavam se preparando para uma limpeza étnica. Outro belga, professor Philip, também se apresentou ao Senado belga para avisar o que iria acontecer. Ele até mencionou o nome de um dos líderes do genocídio, o coronel Theoneste. Em janeiro de 1994, o comandante da ONU em Ruanda, o general belga Romero, também enviou um fax chamando de fax do genocídio. A ONU alertou a organização sobre a movimentação dos Hutus. Ele pediu mais tropas e permissão para atacar um depósito de armas Hutu. A ONU recusou seus pedidos e mandou que ele fosse falar com o governo da Ruanda, que estava cheio dos líderes do genocídio. 3. Operação Barbarossa. Na Operação Barbarossa, soldados alemães invadiram a União Soviética no dia 22 de junho de 1941.
durante a Segunda Guerra Mundial. O saldo da operação foi de 775 mil soldados alemães e 800 mil soldados soviéticos mortos. Ela também marcou a entrada do gigante na guerra. O ataque foi tão sorrateiro e surpreendente que os alemães quase capturaram Moscou e só foram impedidos durante o inverno rigoroso. Na surdina ou não, o ataque não deveria ter pego ninguém de surpresa, já que Joseph recebeu mais de 100 alertas sobre a intenção de ataque da Alemanha. Stanley sabia da presença de tropas alemãs na fronteira da União, mas foi tranquilizado por Hitler, que garantiu que elas só estavam ali para protegê-los do ataque inglês. 2. A Segunda Guerra Mundial em si. Além da Operação Barbarossa, outro desastre humano que poderia ter sido previsto foi a própria Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1919, com o Tratado de Versalhes. O objetivo do tratado era impedir a Alemanha de começar outra guerra. Para isso, eles tiveram que admitir a culpa da Primeira Guerra Mundial e pagar 100 mil toneladas de ouro. Com inflação e desemprego, o país começou a entrar em ebulição. Quando Hitler chegou ao poder, foi fácil usar todas as dificuldades econômicas para justificar a entrada em outra guerra. Quando o tratado foi assinado, poucas pessoas com visão de futuro puderam adivinhar o que iria acontecer. Um deles foi o economista John, que declarou que o tratado estava morto desde o começo. Os comandantes franceses também afirmaram que o tratado não era o final de uma guerra, mas sim a suspensão dela. Isso não é paz, é um armistício de 20 anos, afirmou Foch na assinatura do tratado. Ele não podia estar mais certo. A Alemanha atacou 20 anos depois. Ele também alertou que nessa Segunda Guerra a Alemanha estaria muito mais forte e que usaria a França para atacar a Inglaterra. E foi exatamente isso que aconteceu. 1. O desastre do Challenger. Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu apenas 73 segundos depois do lançamento na Flórida, matando seus 7 tripulantes. A explosão foi causada pela formação de gelo ao redor dos O-rings da nave. Claro que houve alertas sobre essa falha. Bob, engenheiro que trabalhava na empresa que produzia o componente, avisou que temperaturas muito baixas poderiam impedir os O-rings de selar corretamente o foguete, causando uma explosão. Na manhã do lançamento, a temperatura no local era negativa. Ele e outro engenheiro pediram que o ônibus espacial fosse lançado mais tarde, quando o clima fosse mais favorável. O atraso foi inicialmente autorizado, mas depois cancelado por executivos que se sentiam pressionados para realizar o lançamento, já que ele deveria ter acontecido 6 dias antes. Bom, pessoal, vocês já conheciam alguma coisa sobre esses avisos que foram ignorados? Se os avisos fossem ouvidos, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Bom, mas eu quero saber o que vocês acharam disso tudo e se já sabiam que esses avisos existiram. Vou esperar por vocês aí nos comentários. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.